A cabala criminosa que governa o planeta Terra, sistematicamente, está sendo removida do poder, com a mais recente mudança de regime no México e, em breve, na UE. Além disso, a luta pelo poder em Washington DC está definitivamente sendo vencida pelos mocinhos. Além disso, aparentemente, alguma revelação real está ocorrendo sobre a tecnologia de antigravidade, resultante do incidente OVNI UFO de Roswell. Os 2 links, abaixo, foram enviados pela inteligência militar japonesa, que diz serem genuínos, embora essa não seja uma área na qual esse escritor tenha muita experiência. Um deles parece ser um pedido de patente para uma nave antigravidade, enquanto o outro afirma ser um documento ultra-secreto, afirmando que corpos e espaçonaves alienígenas foram realmente recuperados pelo governo do ZEUA. Deixamos para os especialistas determinarem se são reais ou não. Se forem, não irá demorar muito para que discos voadores comecem a aparecer em Sourons. Definitivamente, porém, o que é real é a revolução em andamento no Ocidente. Fontes do Pentágono, agora, estão dizendo que o número de acusações seladas no ZEUA chega a 40.000 e que as prisões em massa devem começar neste outono. Para aqueles que dizem que as prisões nunca acontecerão, respondemos que muitos milhares já foram presos ou destituídos do poder. Mais de 50 congressistas e senadores se demitiram e cargos de altos escalões do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, do FBI e da CIA foram completamente limpos de servidores da máfia casariana. Também vimos a morte de muitos dos principais mafiosos casarianos, incluindo David Rockefeller, Jacob de Rothschild, George Soros, Zbigniew Brzezinski, Bill Gates, etc. Agora, o que todos estamos esperando é ver alguns dos principais mafiosos casarianos remanescentes, como os Bush, Clintons e Benjamin Netanyahu, Mileikowski, algemados e apresentados à mídia mundial. Esse dia está chegando. O Vaticano, também, continua a reparar seus atos. Nessa frente, nossas fontes do Pentágono observam que enquanto o cardeal australiano George Pell está sendo julgado por pedofilia, o cardeal de Bill Clinton, Ted McCarrick, em DC, é acusado de estupro de um menor. O caso do cardeal Pell é importante porque ele era o ministro da Economia do Vaticano e, como tal, estava encarregado do Banco do Vaticano e suas contas secretas de suborno, mantidas em nome da maioria dos chamados líderes mundiais. Sua remoção está abrindo o caminho por uma massiva campanha do Vaticano na África e na América Latina para combater a pobreza e a destruição ambiental. Além disso, como Pell é da Austrália, sua remoção significa que vastas reservas de ouro na ilha de Bougainville, em breve, poderão ser disponibilizadas para o povo do planeta Terra, segundo fontes do Vaticano. Um dos principais centros do poder casariano remanescente, o Banco Central dos Bancos Centrais, está sendo instruído a devolver o ouro roubado que usará para financiar os chamados grupos de nações G7 e G20, de acordo com membros das sociedades secretas asiáticas e ocidentais. Isso ficará visível para o público ocidental, durante e após a reunião da OTAN-NATO marcada para os dias 11 e 12 de julho, onde as maiores mudanças na governança europeia desde a Segunda Guerra Mundial serão postas em movimento. Os governos russo e chinês, assim como o Pentágono, decidiram substituir as 28 nações da UE pelo Conselho da Europa, composto por 47 membros, que incluem a Rússia e outras antigas repúblicas soviéticas, segundo fontes russas e do Pentágono. Em tal cenário, a OTAN, que não tem nenhuma razão real para continuar existindo, será desmantelada e substituída por uma aliança ocidental russa-norte-americana, dizem as fontes. Além disso, a Coreia do Norte, a China e outros países também se unirão a essa aliança para criar uma força de proteção planetária, para substituir o antiquado modelo hegeliano ocidental de blocos concorrentes de Estados-nações,
dizem as fontes. Indícios desta próxima mudança tectônica na geopolítica surgiram nos relatos da mídia sobre o encontro do G7 que aconteceu nos dias 8 e 9 de junho no Canadá. De acordo com um relatório, Trump disse aos líderes ocidentais reunidos que a OTAN seria tão ruim quanto o NAFTA. Depois, temos o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, dizendo num discurso em Londres: não está escrito em pedra que a aliança transatlântica sobreviverá para sempre. Sem os americanos, os europeus não têm outra opção militar realista senão abraçar a Rússia. Outra confirmação pública do que nossas fontes estão dizendo veio quando o The Washington Post relatou que Trump perguntou ao escravo presidente francês Emmanuel Macron: por que você não sai da UE? Claro que a razão é que Macron é um escravo de Rothschild e os Rothschilds são donos da UE. A chanceler alemã Angela Merkel, líder da família de linhagem casariana, atualmente no poder, está cada vez mais propensa a ser finalmente destituída, já que sua enfraquecida aliança governista está implodindo com a questão da imigração. Não é coincidência que Trump e o presidente russo Vladimir Putin estarão reunidos em 16 de julho na Finlândia, enquanto aquele país se prepara para assumir a presidência do Conselho da Europa. Esperamos que em breve vejamos pessoas envolvidas em assassinatos em massa, como o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, presas uma vez que alegadamente Tusk recebeu o melhor emprego europeu em troca de sua participação no assassinato da maioria dos principais líderes da Polônia, na queda do avião em que viajavam, em 2010. Agora, finalmente chegando ao México, o recém-eleito presidente López Obrador está prometendo grandiosas mudanças naquele país desde sua revolução de 1910. Obrador foi eleito numa onda de desgosto popular com a corrupção, crimes e traição por parte do antigo regime. Um exemplo disso foi o movimento do antigo regime de vender os recursos hídricos do México para empresas privadas controladas pela máfia casariana, em troca, sem dúvida, de massivas propinas. Em alguns lugares, isso elevou o preço da água, subindo 13 vezes, mesmo com a deterioração do serviço e da qualidade. É provável que vejamos muitas prisões relacionadas à corrupção desenfreada, uma vez Obrador, finalmente, tenha conseguido sua chance de arrumar o México. Obrador, também, deve acabar com a violência das drogas naquele país legalizando e regulando os narcóticos, começando com a maconha. No passado, o governo do Zéu teria intervido para impedir qualquer legalização de drogas no México. No entanto, seguindo a liderança do Canadá, o Senado americano acaba de aprovar uma lei para legalizar a produção de cânhamo, parecendo, então, que este será um esforço conjunto norte-americano, com perdão da brincadeira. Voltando à América do Norte, vamos dar uma olhada em alguns desenvolvimentos mais recentes na luta pelo poder no ZEUA. Nesta frente, nossas fontes do Pentágono notam que, num aviso direto ao Estado Profundo, a NSA excluiu 685 milhões de registros de chamadas de pessoas inocentes, enquanto manteve o restante para tribunais militares e outros propósitos. Para garantir que os tribunais militares sejam minuciosos na remoção da sujeira que se infiltrou no governo do ZEUA, o regime de Trump está reformulando a Suprema Corte, disseram as fontes. Eles observam que Kennedy, juiz da Suprema Corte, finalmente irá se aposentar para permitir que Trump vire a corte para a direita com outra escolha conservadora que seria confirmada em setembro. A tempo da Suprema Corte ser aberta em 1º de outubro, eles também prometem que depois de Kennedy, Ruth Bader Ginsburg será a próxima. Além disso, enquanto Obama está provado ser não qualificado porque é nascido no exterior, Trump substituirá as juízas da Suprema Corte Elena Kagan e Sonia Sotomayor, ambas indicados por Obama, por uma maioria conservadora de 7-2 polegadas. No entanto, nossas fontes estão informando que Obama nasceu nos Estados Unidos,
mas que seria filho do comunista Frank Marshall Davis e que era um candidato manchuriano na vida real. Em ambos os casos, poderá ser provado ser uma fraude e, portanto, desclassificado. O outro centro de poder casariano que o regime militar de Trump está limpando é a mídia corporativa. Os propagandistas corporativos já perderam a guerra da informação, uma vez que uma recente pesquisa de opinião pública mostra que 72% dos americanos acham que a mídia do establishment, deliberadamente, informa notícias falsas. Além disso, nossas fontes observam que a acionista Comcast sofreu uma paralisação a nível nacional, quando sua tentativa de comprar a Fox foi neutralizada com o Departamento de Justiça, rapidamente aprovando a fusão da Disney-Fox. A Disney foi autorizada a comprar a Fox, para impedir que a Comcast crescesse, e a Disney ampliada pode ser controlada por Trump, por participar do empreendimento sexual Harvey Weinstein. Acrescentam: gostaríamos de salientar que a remoção da máfia casariana do poder é mais do que apenas uma caça aos bandidos. É a salvação do planeta. A atual liderança planetária, ocidental, tem presidido o maior evento de extinção desde que os dinossauros foram exterminados, numa taxa de extinção que está se acelerando. O relatório recente mostra que 2017 foi o segundo pior ano registrado em perda de florestas tropicais, a maior fonte de biodiversidade do planeta. Esta é uma das razões pelas quais um grupo de cientistas proeminentes, recentemente, fez uma chamada para um grande esforço internacional para salvar a vida na Terra, uma vez que esses criminosos fanáticos sejam removidos do poder. A Sociedade Dragão Branco, SDB e seus aliados prometem uma massiva campanha de vários trilhões de dólares, para acabar com a pobreza e impedir a destruição ambiental. Com a vontade política correta, isso pode ser realizado em questão de meses. Depois disso, podemos começar a liberar toda a tecnologia oculta e criar o paraíso na Terra, além de começar a nossa expansão para o universo. Estamos entrando em território desconhecido.